Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos nos aprofundar em um tema que desperta muita curiosidade e discussões entre os cristãos: tatuagens. Será que a Bíblia realmente condena essa prática? Ou será que há mais por trás desse tema do que muitos de nós imaginamos? Vamos examinar as Escrituras com cuidado, refletir sobre o contexto histórico e espiritual, e, claro, buscar orientação para como aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Se você está aqui porque tem dúvidas sobre o que Deus pensa a respeito das tatuagens ou conhece alguém que tem, fique até o final deste vídeo. Vamos conversar profundamente sobre esse assunto e te convido também a se inscrever no canal e ativar as notificações, para continuar recebendo mais conteúdos como este, focados em temas bíblicos e na sua caminhada espiritual. A primeira passagem que geralmente surge quando falamos de tatuagens no contexto cristão é Levítico 19, 28, onde Deus diz: "Não fareis cortes no corpo por causa dos mortos, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor." Essa passagem, localizada no Antigo Testamento, faz parte de uma série de mandamentos dados ao povo de Israel. Agora, para entendermos de forma mais clara, é crucial compreender o contexto histórico e cultural dessa passagem. No mundo antigo, especialmente entre os povos vizinhos de Israel, as tatuagens e marcas corporais eram frequentemente ligadas a práticas religiosas pagãs. Muitas dessas práticas envolviam cultos aos mortos, rituais de idolatria e costumes que afastavam as pessoas da adoração ao único e verdadeiro Deus. Deus estava instruindo o seu povo a se separar completamente dessas práticas. O objetivo principal da lei mosaica, em muitos aspectos, era garantir que o povo de Israel fosse santo e distinto das nações pagãs ao redor. Portanto, a proibição das tatuagens nesse versículo está diretamente ligada a práticas religiosas pagãs que não têm nada a ver com as tatuagens modernas que conhecemos hoje. Mas e agora? A lei do Antigo Testamento é para nós. Esse é um ponto essencial de nossa discussão. Quando Jesus veio, ele cumpriu a lei. Muitos dos mandamentos do Antigo Testamento, especialmente os relacionados a práticas rituais, como sacrifícios e regras dietéticas, não são mais seguidos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso em suas cartas, explicando que a salvação não vem por cumprir a lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Em Colossenses 2, 16, 17, Paulo nos ensina: "Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo." Aqui, Paulo deixa claro que muitas das antigas observâncias da lei foram cumpridas em Cristo. No entanto, isso significa que podemos simplesmente ignorar o que o Antigo Testamento nos ensina? Claro que não. A sabedoria e os princípios morais de Deus permanecem válidos. Devemos discernir o que é uma orientação cultural e temporal e o que é um princípio espiritual que atravessa os tempos. Por isso, a pergunta fundamental é: o que as tatuagens significam para nós hoje? Qual é o contexto e a motivação por trás dessa prática atualmente? O corpo como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Outro versículo que é muitas vezes usado nesse debate está em 1 Coríntios 6, 19 a 20, onde Paulo nos lembra: "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo." Esse versículo tem um peso enorme quando falamos de como tratamos nossos corpos, sejam nossas escolhas de saúde, aparência ou até hábitos diários. O nosso corpo, como um templo, deve ser cuidado e honrado. Mas o que isso significa quando falamos de tatuagens? Aqui, precisamos voltar à questão da intenção e da consciência. Se uma pessoa escolhe fazer uma tatuagem, qual é o motivo por trás dessa decisão? Ela está fazendo isso para honrar a Deus de alguma forma? Ou está se envolvendo em algo que pode desonrá-lo, como práticas que promovem vaidade excessiva, rebeldia ou até mesmo idolatria moderna?
Liberdade em Cristo e a responsabilidade que vem com ela. A liberdade que temos em Cristo é algo maravilhoso. Não somos mais escravos da lei, mas sim servos do amor de Cristo. No entanto, essa liberdade não nos dá o direito de agir irresponsavelmente. Em 1 Coríntios 10:23, Paulo diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Aqui, Paulo nos ensina que mesmo que algo não seja diretamente proibido, isso não significa que seja bom para nós. A liberdade em Cristo nos dá a capacidade de tomar decisões, mas com responsabilidade. Devemos nos perguntar: essa decisão me aproxima mais de Deus? Ela edifica a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor? Se a resposta for sim, então talvez a tatuagem em si não seja o problema. Mas se a resposta for não, devemos reconsiderar. Exemplos na vida cristã moderna. Hoje em dia, muitos cristãos optam por fazer tatuagens que têm significados espirituais profundos, como versículos bíblicos, cruzes ou símbolos que representam a sua fé. Para muitos, essas tatuagens são um testemunho visual de sua devoção a Cristo. Por outro lado, existem também aqueles que se arrependem de tatuagens que fizeram no passado, antes de conhecerem a Cristo, especialmente se essas tatuagens tinham conotações negativas ou associadas a pecados. Nesse caso, a graça de Deus é abundante e misericordiosa, e Ele nos chama a viver uma nova vida, independentemente das marcas externas que carregamos. O ponto central é sempre o coração. Em 1 Samuel 16:7, lemos que o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O mais importante é onde está o nosso coração em relação a Deus, mais do que as marcas que temos no corpo. O que Deus realmente quer de nós? Então, como cristãos, a questão das tatuagens deve ser abordada com oração, reflexão e uma consciência tranquila diante de Deus. Não há uma resposta simples e universal. O que importa é nossa motivação, o impacto que isso tem em nosso testemunho, e se estamos vivendo de maneira que glorifica a Deus em todas as áreas da nossa vida. Se você tem dúvidas sobre tatuagens ou conhece alguém que está pensando em fazer uma, ore a respeito. Pergunte a Deus o que Ele deseja para a sua vida e busque discernimento através da Bíblia e do Espírito Santo. E se você achou esse conteúdo esclarecedor, não se esqueça de se inscrever no canal. Queremos te ajudar a continuar crescendo espiritualmente, explorando questões relevantes e aplicando a palavra de Deus no seu dia a dia. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que precisam dessa mensagem e até o próximo estudo. Que Deus te abençoe.